Estamos de volta, meus queridos, dando continuidade a essa temática relativa à violência urbana, à criminalidade. Nós estamos trabalhando as causas da violência. Que causas? Aquelas que cobram em concurso, é para isso que nós estamos aqui. Então, ponha na tela e coloquemos a causa número 5, senhores. Está aí, ó, relacionada à causa número 4, impunidade e morosidade da justiça. Eu costumo sempre dizer que melhor do que chamarmos de impunidade, principalmente se for em uma redação, é melhor a gente trabalhar com a expressão, o que, galera? Sensação de impunidade. Porque, via de regra, aquilo que a gente considera impunidade está dentro da lei. A pessoa vai usando os recursos e protelações e embargos que o nosso Código de Processo Penal permite e acaba ficando para a população aquela sensação de impunidade. Tá bacana? E, em boa medida, essa sensação de impunidade, põe na tela, se deve à morosidade da justiça. Também, boa parte, graças a essa situação recursal permitida pelos nossos códigos processuais. O que interessa é o seguinte, galera. Que sentimento a população fica? A população pensa, nesse país, fulano rouba, mata, trafica, estupra, mensala, petrola e não acontece nada. Logo, se fulano faz tudo isso e não acontece nada, eu me sinto no mesmo direito e, se necessário for, eu vou sapecar o primeiro otário que aparecer pela frente. Entenda então, meus amores? Entenda então, ó, olha aqui, ó, que essa sensação de impunidade, essa sensação de impunidade, ó, estimula a prática do crime. É tanta gente que já tem certeza que não vai acontecer nada, ou que vai acontecer muito pouco, que se sente no direito de fazê-lo. E aí, em boa medida também, olhe para cá, isso se aplica a quem, galera? Opa, vou nem colocar aqui, ó. Essa sensação de impunidade se aplica muito também quem, galera? A menores infratores. Se aplica a menores infratores, o que faz com que recorrentemente essa temática do menor infrator, da redução da maioridade penal, se torne objeto de debate e objeto de redação. Tá claro isso? Então é sempre bom você ter aí alguns argumentos favoráveis à redução da maioridade penal e contrários a essa redução da maioridade penal. E à medida que a coisa acontece, galera, o nosso sistema penitenciário vai se avolumando. Põe na tela. Sexta causa da violência aí que aparece em concursos, falência do sistema penitenciário. Olhe para mim. Eu pergunto para vocês, tá falido, gente? Tá falido, destruído, colapsado, arrebentado e todo adjetivo negativo e pejorativo que você queira acrescentar nessa estrutura. A coisa tá feia, senhores. Diz a nossa Constituição, ó, que o nosso Código Penal, que o objetivo do sistema penitenciário é o que, galera? É ressocializar. O objetivo é ressocializar. O objetivo é reintegrar. Bonito, sociológico, humano, cristão, lindo. Mas, na prática, o bicho pega. Na prática, o sistema penitenciário, ó, vou colocar aqui, ó. Isso aqui, ó, tá entre aspas e eu vou dizer quem foi que falou isso. O sistema penitenciário funciona como o que, galera? Universidade do crime. Funciona como universidade do crime. Isso aí é dito por muitos, mas quem usou essa expressão foi o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ele, em determinada ocasião, disse, nossos presídios não estão ressocializando, eles não estão reintegrando, eles funcionam como universidades do crime. Em virtude da precariedade da estrutura, o camarada entra lá, sei lá, por assalto à mão armada. E lá ele vai estudar com os doutores, considerando que está todo mundo misturado naquela pluralidade que é
a penitenciária. Resultado, o cara entra por assalto à mão armada e sai de lá como, galera? Assaltante, sequestrador, homicida, estuprador e estuprado. Porque lá o bicho pega, garoto. Tá entendendo? Resultado, esse camarada, quando sai do presídio, ele vai sair o quê? Pós-doutorado. Em que curso superior? Múltiplas atividades criminosas. E quando o cara sair, ele vai querer a vingança. Ele diz, eu entrei aqui por um assalto porque eu estava de tal jeito e necessitado, eu era uma vítima do sistema, mas agora eu estou qualificado e agora que eu saí eu vou querer me vingar dessa sociedade que me colocou aqui e que não me deu as devidas condições. E o cara sai para detonar. E esse cara que sai vai se encontrar com quem? Com você. E você, e eu, e todos podem ser a próxima vítima. Você ficou assustado? Mas pode piorar. Põe na tela. Galera, olha aqui. População carcerária. Quantos presos nós temos hoje no Brasil, galera? Segundo dados recentes, olha aí. O Brasil hoje tem mais ou menos 720 mil presidiários. 720 mil presidiários. Isso nos coloca onde, galera? Na terceira posição mundial no ranking de pessoas presas. O Brasil tá arrebentando, galera. Aí, medalha de bronze. E aí, galera, essa peãozada todinha que tá presa tem um custo para o Estado. Essa peãozada toda tem um custo para o poder público, para a sociedade. Quanto custa um preso por mês para a sociedade? Lembrando que não tem um número fixo. A gente vai trabalhar aqui com um número médio, mas eu te dou exemplo de ápices. Olha aqui, um preso custa quanto, galera? Um preso custa, em média, tá aqui mais ou menos, quanto? R$2.500 mensais. Com toda a estrutura que envolve para manter uma pessoa presa. Se for no Mato Grosso, dados recentes, esse presidiário custa quanto, galera? R$5.000. Tá bom. Para você fazer um paralelo, isso daqui, galera, significa o quê? Que um preso custa 10 vezes, custa 10 vezes mais que um estudante. 10 vezes mais que um estudante. É sério isso? É seríssimo. Ou seja, se a gente investe 10 vezes mais em um preso, quando comparado a um estudante, eu pergunto, vai faltar preso nesse país? Não, porque no lugar de combater na origem, que era investir em educação, a gente está investindo no final, na tentativa de recuperar esses presidiários. Ou seja, o ditado é melhor prevenir que remediar, nunca foi levado a sério no que se refere ao sistema penitenciário brasileiro. Mas pode piorar, porque a galera vai para a universidade, faz a graduação, em que curso? Múltiplas atividades criminosas, e o cara volta para fazer a pós-graduação, o mestrado e o doutorado. Põe na tela, galera, põe na tela. Qual é o percentual de reincidência? Ou seja, o cara saiu, cumpriu sua pena, saiu, gostou de aprender, gostou da academia e acabou o que, galera? Voltando num prazo inferior a 2 anos. Qual é o percentual? Por volta de que, galera? 77% dos presidiários brasileiros são reincidentes. E aí você entende por que os presídios estão sempre super lotados. Por que a população carcerária não para de crescer? Você tem aqueles estudantes que passaram no primeiro vestibular do crime entrando na faculdade e aqueles que deveriam sair. Para surgir novas vagas, eles permanecem, saem e voltam para fazer o mestrado e o doutorado. A coisa tá feia, galera. A coisa tá feia. Tá claro? E por fim, percentual de reintegração. Foca aqui primeiro. O que é reintegração? O cara cumpriu a sua pena, saiu
e não voltou mais para o presídio, num prazo de 2 anos. Então ele foi reintegrado à sociedade, ele se reinseriu e está vivendo ali uma vida em conformidade com a lei, em conformidade. Ou seja, não voltou a ser o que era, punido, preso, seja lá o que for. Olha o percentual, galera, que loucura, que loucura. Apenas o que, gente? 3%. Apenas 3% é o percentual pleno de reintegração. E aí você olha na tela, põe na tela aí. Você olha na tela e fala, porra, professor, que matemática torta é essa? 77% é reincidente. 3% se reintegraram, deu 80%. Foca aqui em mim, por favor. E aí você está se perguntando, cadê os outros 20%, professor? Morreram tudinho. Então ou tu morre, ou tu volta, ou tu se ressocializa. Como você vê aqui que o percentual de reintegração, ressocialização é muito baixo, mesmo sendo baixo, você é melhor se adequar a ele, porque senão teu destino é a cadeia, é a morte. Tá aí, galera. Isso mostra porque a gente relacionando lá com o item número 4, a causa da violência número 4, que é a ação das organizações criminosas, você vê por que hoje eles tomam conta dos presídios. O espaço é vulnerável, o espaço é um ambiente favorável, o espaço do presídio, para que o crime organizado tome conta. Tá feia a coisa? Vamos lá, avança. Avança. Opa, antes disso, galera, me dá uma tela branca aqui, meninos. Eu quero colocar uma causa geral que aparece aí nas provas. Eu quero colocar uma causa geral. Então, vamos colocar aqui, ó. Qual era o número da anterior ali? Não lembro. Deixa eu ver lá. Causa, tá aqui. Causa 6, então causa 7. Obrigado. Essa molecada aqui sabe tudo, rapaz. Ô cabucaiada competente. Vamos lá então, galera. Tá aqui, ó. Essa daqui, galera, que eu acabei não colocando ali, ela é uma causa fundamental da violência. A ausência ou omissão de quem, galera? A ausência ou omissão do poder público, Gente, lá naquela primeiro bloco, quem é que tem a obrigação de ofertar segurança, moradia, emprego, áreas verdes e de lazer, saneamento básico, infraestrutura, transporte? Quem é que tem essa obrigação? O Estado. Isso é função do poder público. Se o poder público é ausente, se o poder público é omisso, não ofertando nada disso, o que deixa o cidadão mais vulnerável, claro, então que um dos principais culpados pelo aumento da violência e da criminalidade é a ausência, é a omissão do poder público. Coloque sempre isso na sua redação, se você for apontar uma causa para os problemas sociais. Qualquer problema social, coloque a culpa no poder público e divida essa culpa com a sociedade. E aí você já vai ter um norte bacana para a sua redação. Qualquer problema social, coloque a culpa no poder público e na sociedade. E aí, gente, onde que o poder público é ausente para valer? Onde que ele é ausente para valer? Principalmente onde, galera? O poder público é ausente para valer principalmente nas periferias. Então, naquela periferia, onde falta de quase tudo, por culpa dessa omissão histórica do poder público, o cidadão está mais do que, galera, vulnerável à prática da criminalidade. Tá claro? Então, gente, com isso aí a gente aponta todas as causas da criminalidade que são cobradas em prova de concurso. Esse conteúdo agora, ele encerra de alguma maneira tudo que se cobra na parte objetiva de prova de concurso sobre violência. E para a gente testar isso, vamos agora partir aqui, galera, para exercícios. Está aí, ó, professor Reginaldo Veras, exercícios de urbanização. Olha aqui para mim. O bom é que há 25 anos eles cobram as mesmas coisas em prova de concurso. Eu estou nesse mercado de preparatório para concurso há 25 anos, desde que eu era menino, né? Desde os 18 anos de idade eu trabalho com isso, e a galera, fora uma variação ou outra, no que se refere à violência, eles cobram sempre o mesmo. Por quê? Porque a violência não muda, infelizmente. Põe na tela. Leiam comigo. Rocinha, Vidigal, Santa Teresa, Mangueira, Morro do Alemão. Não importa o endereço. O saldo de mortos da violência em menos de 2 dias no Rio de Janeiro perfaz 10 pessoas, entre adultos e crianças, homens e mulheres, bandidos e cidadãos comuns. Parou.
que a gente percebe aqui, galera? Olha para mim. Se não importa o endereço, ele já está querendo dizer o quê com isso? Ó, ele está querendo dizer que a violência está o quê, galera? Generalizada. Apesar dele estar citando o Rio de Janeiro e algumas localidades do Rio de Janeiro, isso serve para qualquer local do Brasil. A violência está generalizada. E ele diz o quê? Quem é que morre? Bandido, cidadão comum, homem, mulher, menino, adulto, gato, cachorro. Então, mais uma vez, ele está mostrando que todos estão vulneráveis à violência. Põe na tela. Continua o texto. Segurança zero, insegurança, medo e terror 100. A criminalidade não é, nem pode ser encarada como um problema tópico, sazonal, raro. Integra há décadas o cotidiano carioca. Integra há décadas o cotidiano carioca. Olha aqui, ó. E não se resolverá com a ocupação episódica das favelas, premiada por uma ou outra batalha entre traficantes por pontos mais rentáveis de venda de droga. Olha o que esse autor está dizendo. Que não é a ocupação episódica, como aconteceu agora no ano de 2018, com essa intervenção federal militar no Rio de Janeiro. Está aqui. Não é a ocupação episódica que vai resolver o problema. Essa ocupação episódica pode até nos trazer uma falsa sensação de segurança. Mas e depois que o exército sair? E depois que essa ocupação terminar? Essa segurança vai permanecer? Não! Você já sabe disso. Então a gente tem que procurar soluções estruturais de médio e longo prazo e não soluções pontuais. Põe na tela. O controle militar de regiões conflagradas é obrigação do Estado, controle e não intervenção episódica. O município precisa retomar a rotina, o direito de ir e vir é assegurado pela Constituição. No Rio, precisa do aval do tráfico. Já passou da hora de o poder público garantir a cada um na cidade um pouco de paz e muita segurança. Gente, olha que curioso. Esse texto é do Jornal do Brasil, de abril, olha que curioso, de abril de 2004. Esse texto é de 14 anos atrás. E ele parece que foi escrito hoje. Para você ver que a violência não muda, infelizmente. Que o cenário vai se repetindo. Ou seja, se é o mesmo cenário de 14 anos atrás, por que só vieram fazer a tal da intervenção federal agora? Eu deixo o questionamento para você. Vamos lá. Põe lá. Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o tema por ele abordado em toda a sua abrangência, julgue os itens. 1. Sabe-se que o tráfico de drogas ilícitas desempenha papel significativo no aumento do índice de criminalidade e da sensação de insegurança que atualmente toma conta do país, principalmente em suas grandes cidades. Certo ou errado, galera? O item está o quê, meus amores? Olha aí, ó. O item está certo. E aí, foca aqui. Esse item já caiu mais de 30 vezes em prova de concurso. E eles cobram sempre a mesma coisa. Deixa eu marcar para você as palavras-chave e depois você vai ver que isso vai se repetir, ó. Aqui, ó, palavras-chave. Tráfico de drogas ilícitas. Você já viu que essa é uma das causas da violência, ação do narcotráfico. Aqui, ó. Esse tráfico de droga aumenta o quê, galera? A criminalidade. E aumenta a criminalidade em geral. Mas principalmente onde? Principalmente onde? Nas grandes cidades. Então, isso vai repetir o tempo todo. O tráfico de drogas aumenta a criminalidade, aumenta a violência, aumenta a sensação de insegurança. Onde? Nas grandes cidades. Só nelas? Não, mas principalmente nelas. Avança. Item 2. Referindo-se à antiga capital brasileira, o dramático quadro exposto no texto reflete uma situação de extrema violência, que com igual ou menor intensidade não se manifesta nas demais regiões do país. O item está errado, não vou nem comentar muito, você já viu que a violência está generalizada e que o Rio é apenas uma questão mais simbólica por ser a cidade mais conhecida do país. Vai lá. 3. A atual legislação antidrogas adotada pelo Brasil reduziu o consumo dessas substâncias, justamente por torná-lo crime e prever pesadas penalidades para quem for pego fazendo uso delas. O item está o quê, galera?
errado. Tá aqui, ó. Prevê pesadas penalidades para quem for pego fazendo uso delas. Presta atenção. Usar droga de fato é crime, porque você porta uma substância ilícita, mas a penalidade é praticamente inexistente. Ou seja, se eu sou pego na rua, pois bem, se o cara é pego na rua fumando um baseado, senhoras e senhores, qual é o procedimento? Na pior das hipóteses, ele é levado até a autoridade na polícia judiciária, da delegacia, é lavrado o termo circunstanciado e depois fala-se o quê? Vai em paz e o Senhor o acompanhe. Então, gente, a pergunta é essa. Você que está me assistindo, você certamente conhece alguém que fuma maconha, tem um parente que fuma maconha, tem um conhecido próximo que fuma maconha. A maconha está socializada. E a penalidade é quase inexistente. Se o uso é social, porque você conhece alguém que usa. E se a penalidade é praticamente inexistente, para que manter isso como crime? Tema de redação: legalização ou descriminalização do uso de maconha. É sempre bom que você tenha pelo menos 2 argumentos contrários e 2 argumentos favoráveis. E aí eu aconselho você a assistir no YouTube o documentário Quebrando Tabus. Basta digitar lá no YouTube, Quebrando Tabus, FHC, Fernando Henrique Cardoso. Você vai achar um bom documentário com argumentos positivos e negativos a respeito da legalização e descriminalização do uso de drogas. E isso já foi objeto de prova de concurso. Avança. Item 4. Normalmente, as áreas geográficas urbanas mais carentes, o que é a área geográfica urbana mais carente, galera? Periferia. Recebem pouco ou quase nada do poder público, cuja ausência tende a ser preenchida pelo assistencialismo de líderes criminosos que nelas se instalam. O item está o quê, galera? Certo. Na ausência do poder público, na omissão do poder público, grupos criminosos ocuparão esse espaço. Põe na tela. 5. Os recentes episódios de violência que assolam o Rio de Janeiro, levando desespero e pânico a milhares de pessoas, demonstram a relação direta de causa e efeito entre pobreza e criminalidade. Nós já falamos disso, o item está o quê, galera? Errado! Porque se eu digo que a relação entre pobreza e criminalidade é uma relação direta, eu estou dizendo que todo pobre é criminoso e que todo criminoso é pobre. E, inevitavelmente, eu vou errar. 6. Entre os meios utilizados pelas quadrilhas criminosas e pelo denominado crime organizado para agir e se expandir plenamente, está a corrupção de integrantes do Estado. O item está certo, a corrupção de integrantes do Estado, a corrupção de servidores públicos é uma das causas da violência e da criminalidade. 7. É nas favelas das grandes cidades que se instalam os verdadeiramente grandes traficantes de drogas ilícitas, pessoas que controlam a circulação dessas drogas em escala internacional. Gente, você consegue imaginar um peba daqueles que aparece ali na favela? Aquele cara com bermudão, cheirando um pó, fumando a maconha, com um fuzil aqui, um peba daquele, controlando o tráfico internacional de drogas? Consegue não. O tráfico internacional de drogas é gente com costa larga e quente, que tem meandros, que tem contatos, que tem relações. O grande traficante está na área nobre. O peba é que está na periferia. O item está o quê, galera? Errado. Avança. Vamos mais uma questãozinha. Questão 2. A Polícia Federal realizou a operação batizada de Aracne em 7 estados e no Distrito Federal e desarticulou uma organização suspeita de tráfico internacional de drogas da Bolívia para o Brasil, a fragilidade das fronteiras. De acordo com a PF, a organização fornecia cocaína para o PCC, em São Paulo, e distribuía a droga de Mato Grosso para outros 5 estados. A operação contou com 400 policiais. Foram expedidos pela Justiça 52 mandados de prisão e 73 de busca e apreensão. Pelo menos 41 pessoas foram detidas. Segundo a polícia, a organização era formada por brasileiros que recebiam pasta de cocaína de 2 cartéis bolivianos. Aviões de pequeno porte transportavam a droga para o Brasil. Com base nessa historinha, julgue os itens. 1. O PCC, o primeiro comando da capital,
é uma facção criminosa que atua em presídios principalmente, mas não exclusivamente no estado de São Paulo. O item está o quê, galera? Certinho. Nasceu em São Paulo o PCC, mas lembra o que eu disse? Ele virou uma multinacional e se expandiu para outros estados e até para outros países. Põe na tela. 2. Em geral, o tráfico de drogas ilícitas se faz acompanhar de outras atividades criminosas, como a corrupção, a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro. O item está certo. O crime organizado, ele trabalha de forma empresarial. E uma boa empresa acaba ramificando suas atividades. Põe na tela. 3. No mundo contemporâneo, no mundo de hoje, organizações criminosas de grande porte estendem suas ações por várias regiões do planeta e regularmente fazem uso das modernas tecnologias que integram e sustentam o atual estágio da economia mundial, a ordem global. Como eu disse agora há pouco, elas atuam em várias partes do mundo, funcionando como o crime organizado, funcionando como uma empresa multinacional. E no mundo de hoje, o mundo da tecnologia, o crime também se apropriou das facilidades permitidas pela tecnologia. Põe na tela que toda vez que prova de concurso falar em modernas tecnologias, lembre de quê, galera? De informática, é o uso da informática e das telecomunicações. Ou seja, tá aí, das grandes redes de informação tecnológica, o crime também se apropria. Bacana? Vamos para a próxima. Questão 3. Nos últimos 10 anos, o narcotráfico prospera. A impunidade corre solta, apesar da repressão. Olha aqui o cara. Apesar da repressão, apesar de descer o cacete, apesar de prender, o narcotráfico prospera. O problema se intensifica pela América Latina. Vender droga não é novo. Novidades são a envergadura dos profissionais da droga, a escala de seus negócios e a violência que empregam para garantir a fé bilionária. Envergadura é gente com costa quente. Escala de negócios, a escala global. E tudo que está muito dinheiro, mais violência. Com base nisso, julgue os itens. 1. Item 1. Como expressão marcante do crime organizado internacional, o narcotráfico inseriu-se no processo de globalização. Da economia contemporânea, criando cadeias de fornecimento, empregando tecnologias digitais, informática e telecomunicações, integrando as redes de comércio mundial e dominando canais de financiamento. Olha aí, galera, o item está o quê, meus amores? O item está certo. Veja que o que ele traz no item são características de uma grande empresa multinacional. Se você substituir a expressão narcotráfico por Coca-Cola, funciona bonitinho, porque são características de uma grande empresa multinacional, criando cadeias de fornecimento, empregando tecnologias digitais, integrando as redes de comércio mundial e dominando canais de financiamento. Aí você fala, o cara está falando do crime organizado ou da Apple ou da Microsoft? Continua. Item 2. Na atualidade, há consenso, parou, olha para mim. Toda vez que falar em há consenso, o item está errado, porque não existe consenso e isso serve para qualquer prova. Põe na tela. Há consenso entre as lideranças latino-americanas, sobretudo políticas, aí é que ferrou mesmo. Você já viu liderança política ter consenso? De que o único caminho possível para o combate de drogas é a repressão. Errado, porque hoje o grande dilema é aqueles que defendem a repressão e aqueles que defendem o que, galera? A legalização. Então isso, você sabe, é tema de redação. E item 3, para finalizar. Sabe-se que o tráfico de drogas ilícitas desempenha papel significativo no aumento do índice de criminalidade e da sensação de insegurança que atualmente toma conta do país, principalmente em suas grandes cidades. Tráfico de drogas ilícitas, criminalidade, grandes cidades, item que nós já até vimos, o item está o quê, galera? Certo. Valeu? Então, gente, olha para mim, com essas questões aí, a gente esgota esse assunto de criminalidade. Bacana? Jazinho, eu volto com outro assunto, continua por aí.